Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira. Quintou hoje, dia 29, finalzinho de mês e próximo do final de semana, não é, Haroldo? Bom dia. Bom dia, Nayara Moura, e as eleições estão chegando aí, né? Muito próximo, menos de 20 dias, né? Dia 15, hein? Dia 15. E aí, será que o nosso telespectador já fez sua escolha ou não? Ainda terá outras oportunidades com a gente aqui na Notícia de Frente, porque vamos entrevistar novamente os candidatos a prefeito de Cuiabá, né? Isso mesmo, a gente encerra hoje as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Várzea Grande, com Milton Dantas, do PSOL, e amanhã a gente dá início à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E é a segunda rodada, Haroldo, como você disse. Isso, segunda rodada. Oportunidade para você tirar sua dúvida. Gostou de um candidato? Achou as propostas bacanas? Pois é, agora é uma segunda rodada, né? A gente fez um apertão muito grande naquela primeira. Isso, é. Agora vai dar para a gente falar mais também sobre as propostas. E... Tem também, claro, que no meio... Desde aquela vez que a gente entrevistou os candidatos até agora, tiveram outras polêmicas, brigas entre candidatos. É claro que a gente vai falar disso aqui também. E os candidatos terão oportunidade de se defenderem das acusações que foram feitas durante esse período também. E falar as propostas. E falar principalmente das propostas, que são os pontos que a gente vai, de certa forma, apertar mais, né? Pedir para que realmente esses candidatos possam apresentar suas propostas, o grau de viabilidade e praticidade dessas propostas aí para a sua gestão. Bom dia, Nayara, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Isso mesmo, o Haroldo tocou num ponto muito importante, viu, gente? Não adianta só jogar proposta, tem que saber se é viável. Isso. Não pode enganar o eleitor, e daí você vai ter essa oportunidade aqui na Notícia de Frente, no Jornal do Meio-Dia, na Rádio Vila Real. Porque nós tivemos casos aqui, inclusive com candidatos à Prefeitura de Várzea Grande, que o mesmo problema, com a mesma premissa, com a mesma base, no mesmo local, um disse que para resolver esse problema da água em Várzea Grande gastaria 100 milhões de reais. O outro já disse que gastaria 10 milhões de reais. Quem é que está com a verdade? Onde é que está o erro nisso tudo, né? Então, essas distorções a gente precisa prestar atenção para você que vai votar. Isso mesmo, gente. Olha, vamos seguir então aqui. Bom dia com a Notícia de Frente. A gente abriu, já falamos de eleições, da importância de você, se você puder, não estiver doente, tiver tudo ok, ir no dia 15 votar, exercer o seu papel de cidadão, exercer o seu papel de cidadã. Isso é muito importante, gente, porque só o voto pode fazer a diferença. O voto, e não é clichê falar não, é a nossa arma, é a arma do eleitor. Sem dúvida. Tem que saber usar, não pode vender essa arma. Claro. Não é isso, Haroldo? De jeito nenhum, em hipótese alguma. Quando você vende o seu voto, você simplesmente rasga qualquer tipo de compromisso que você tenha e que o candidato tenha com você. É muito importante que você tenha no candidato a representação, sobretudo, de um valor, de uma virtude, algo que você gostaria que fosse representado por meio desse candidato que foi legitimado por você, né? Então, em hipótese alguma, vender o voto. Gente, vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro, ele vai trazer informações agora para a gente da trincheira do Tijucal. Olha só, você se lembra, né? A gente anunciou aqui que é a trincheira do Tijucal. Não sei se a gente anunciou aqui, mas enfim, estava no jornal A Gazeta também. Eu não estava. Foi aqui, segunda-feira. Mas a trincheira do Tijucal ia ser fechada no dia 30, segunda-feira, para reparos, para dar continuidade na obra. Daí, a Cinfra estava esperando a CEMOB dar o apoio, mas a CEMOB não foi. E aí ficou nesse imbróglio, né? Vamos saber então com o Bruno Pinheiro se a trincheira do Tijucal já conta com o efetivo da CEMOB aí dando apoio e se ela já está fechada. Bruno, bom dia. Olá, Nayara, Haroldo, muito bom dia. Já está fechada sim. Não existe agentes da CEMOB, mas como a gente consegue ver neste momento ao vivo, nesta imagem, que havia esse complexo, né? O complexo viário Walter Rabelo agora sim está fechado somente no meio, ou seja, sentido Avenida Arquimedes Pereira Lima, que é a Estrada do Moinho, e também sentido a saída de Cuiabá, sentido Rondonópolis. Nessas imagens a gente repara então que a obra vai acontecer nesta região aqui do meio. Será feita uma manutenção, recapeamento e outras manutenções também, melhorias na obra que já estava sendo aguardada em 2019.
o valor inicial que foi orçado lá em 2019. Segundo informou o governo do estado, informou a Cinfra, não vai ser necessário um aditivo, ou seja, o valor que foi orçado é o mesmo valor que será aplicado. E aí, quanto tempo isso, Bruno? Quanto tempo vai ficar fechada? Um mês que vai ficar assim. As duas vias estão fechadas. Então, se você vai usar ou se você usa esse acesso, é importante usar as laterais, porque o complexo viário Walter Rabelo, então, a partir desta quinta-feira, ele fica fechado. Houve uma certa confusão, né? Se iria liberar, estava fechado, não estava. O certo é que a Cinfra havia informado que iria realizar essa manutenção, mas não havia comunicado a CEMOB, que faz esse isolamento. E aí, só após informar o município que foi autorizado o fechamento. Assim, não vai colocar em risco até mesmo a vida de quem vai estar aqui em serviço na manutenção. Outras placas também de sinalização foram instaladas na região. A Cinfra está sinalizando toda esta área, assim evitando risco de morte e também acidentes nesta região. Então, reforçando, se você está saindo de casa nesta manhã de quinta-feira e está assistindo a TV Vila Real, o complexo viário Walter Rabelo no meio. A parte de baixo está fechada e vai ficar um mês nesta situação. Nayara, Haroldo. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Então, atenção aí aos motoristas que vão sair daqui a pouquinho e vão precisar passar por essa região, como o Bruno Pinheiro acabou de falar, trazendo as informações para a gente aqui, rápidas e precisas. Está, então, bloqueado ali, né? Agora sim. A parte central da trincheira. A parte central da trincheira, tá, gente? Por cima você está vendo o carro. É. Ali em cima, ó, as laterais passando. também, ó. A lateral também, mas embaixo, mas tem ali a contenção, né? O bloco de concreto, a placa, então tá bloqueado, tá, gente? Se tiver como, busque outra rota alternativa. Vamos seguir então com a notícia de frente. Eu quero, antes de chamar a matéria aqui, trazer uma informação do GD, do Portal Gazeta Digital, inacreditável, né? Olha só, milagres existem. Cantor reaparece desnutrido 24 dias após queda de avião. Olha só isso, Haroldo. Nossa. Um cantor sertanejo mato-grossense, Matheus Soliman, de 22 anos, que fez dupla com Arthur Costa, foi localizado ontem após passar 24 dias desaparecido. O músico sumiu após o avião em que estava cair. Desnutrido, o artista teria passado semanas caminhando à procura de socorro. Ao portal GD, o combatente Oséias de Souza, amigo do o comandante, Oséias de Souza, amigo do cantor, contou que o Matheus não está desorientado, mas ainda não consegue precisar exatamente onde está. O músico acredita que pode estar numa fazenda localizada em Rondônia, onde chegou por meio de um aparelho de GPS. Ao comandante, o cantor disse que caminhou junto a outro tripulante da aeronave durante todos os dias e que foram dados como desaparecidos. Matheus teria dito também que espera chegar ao município de Primavera do Leste. O artista já falou com a família por meio de chamada de vídeo. Sem detalhar sobre o acidente, o cantor teria dito apenas que o avião em que estava, que seguia para São Luís e em seguida para Rondônia, deve ter feito um pouso aí forçado. Ainda não há muitas informações sobre os fatos que envolvem a queda da aeronave e o período em que o músico esteve desaparecido. E aí ele publicou, olha, essa foto dele antigamente, né, mais cheinho aqui, você está vendo? E a foto dele depois, olha, né, bem magro dias, já. Realmente, mas milagre, hein? Milagres. 24 dias é um longo período, sem dúvida alguma. Certamente ele encontrou água. A água ele tinha, porque sem água ele morreria bem antes. Né? Alimentação, você consegue segurar já uma semana, 2 semanas, 3 semanas, conforme aí a nota. Mas água, se você ficar sem água num período de pouquíssimos dias, você vai a óbito, sem dúvida alguma. Olha, e os servidores públicos realizaram uma manifestação contra a suspensão da sessão da Assembleia Legislativa, que votaria o projeto de lei complementar 36. Ele prevê a cobrança da alíquota previdenciária somente para servidores que recebem acima do teto da Previdência. A Sêmia Mauad conta pra gente. Estamos com um probleminha com a matéria da Sêmia?
Daqui a pouco, então, a gente vai à matéria da Sêmia. Deixei aqui a participação do ouvinte, do telespectador. Pode? Então, depois a gente volta com o telespectador. Vamos acompanhar, então, a matéria. A concentração aconteceu no pátio da Assembleia Legislativa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os manifestantes estavam de máscaras e seguiram a recomendação de distanciamento. A manifestação é por conta da suspensão da sessão da L, que colocaria em pauta o projeto de lei complementar 36. Para mim, essa suspensão ela veio num momento péssimo, né? Porque quando nós estamos na efervescência da discussão desse projeto de lei, agora também já começar a discussão da LOA aqui do estado de Mato Grosso, suspender em virtude do período eleitoral, o cidadão que está lá na ponta não consegue compreender, porque os parlamentares em si, eles são remunerados com o nosso recurso para desempenhar as suas atividades e o cidadão comum não pode sair do trabalho dele para fazer campanha. O projeto de lei complementar 36 trata do confisco das aposentadorias dos servidores públicos de Mato Grosso e está parado, aguardando então a apreciação da Comissão da Assembleia Legislativa há pelo menos um mês. E é um projeto que ele traz muitos prejuízos para os servidores públicos e significa o fim do funcionalismo e também do serviço público, uma vez que você cria critérios que você não tem mais a figura do servidor efetivo dentro do serviço público, cria uma série de vulnerabilidades para garantir de que esse servidor possa ter uma atuação independente de quem são os governadores e, consequentemente, isso vai ter reflexo para o serviço que chegará na ponta para a nossa população. Então, a sessão teria sido suspensa porque dos 24 deputados, 22 estão envolvidos em campanha eleitoral. A manifestação dos servidores é uma forma de repúdio ao que eles chamam de descaso por parte da Assembleia Legislativa, que estaria tentando impedir a aprovação. E hoje nós deveríamos estar comemorando o Dia do Funcionalismo Público, que é dia 28, e chamar a atenção para esse desmonte, como ele vai refletir na vida das pessoas e o funcionalismo público em geral, como vem sofrendo com todas essas políticas que têm retirado de forma sistêmica os direitos. Pois é, então mais uma queda de braço, né? É uma queda de braço, infelizmente, todas as vezes que o servidor público está em questão a vida, o futuro do servidor público, ele tem dificuldades, né? Falta celeridade nos projetos. Esse caso desse projeto, por exemplo, ele foi aprovado em primeira instância, salvo engano, em janeiro, mas ainda nem passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, não passou por Constituição nenhuma. Então está faltando celeridade, porque de certa forma já tem um desconto que está ali, o servidor já está perdendo, ele tem empréstimo consignado, ele tem remédio, é uma diferença significativa, né? Sem dúvida alguma, na vida de 35 mil servidores públicos que estão passando dificuldade por conta exatamente dessa angústia com relação a esse projeto que, a meu ver, seria justo, né, se taxasse, de certa forma, se tivesse o desconto apenas aqueles que fossem acima do teto do INSS. Enfim, acaba descontando em todo mundo, o que é muito ruim, né? Com certeza. Olha, agora sim, vamos à participação dos nossos queridos telespectadores. Bom dia, Nayara Haroldo, do melhor programa de todas as manhãs, a Notícias de Frente, Márcio Lara. Obrigada, Márcio. Um abraço para você grande. Tem mais gente aqui, ó. Bom dia, Nayara, professor. Essas trincheiras de Cuiabá vão dar histórias para contar para os nossos bisnetos. É o Geninho de Várzea Grande. Olha que né? Sem dúvida alguma. Obra da Copa e terminada... Não, da Copa importante e terminada ressaltar agora. Que, sim, essas trincheiras, essas obras foram grandes obras, sem dúvida alguma, da época da Copa do Mundo. Tinha dinheiro para fazer, foi feito, né? Época do governo Silval Barbosa, essa especificamente do Tijucal ali, Pedro Táxi acabou finalizando, entregando, quer dizer, ela não está entregue por 100%, ela está com 98% pronta essa obra. Mas o que é mais importante nesse processo todo? É revisar o contrato, observar exatamente no contrato com relação à manutenção dessas obras, porque ainda é muito cedo para a obra dar problema, né? Então, revisar, entrar em contato novamente com as empresas para que realmente esses problemas sejam
sejam sanados. Agora, são obras importantes que infelizmente já começaram a apresentar problemas. A única que não apresentou nenhum problema, inclusive eu elogiei à época, eu não sei quem foi que fez, a construtora que fez, mas foi uma obra que foi entregue no prazo, muito bem feita, que é ali do viaduto do Despraiado, ali viaduto do Despraiado aqui perto da gente aqui, né? E essa obra ficou muito boa e todas elas deveriam ter o mesmo padrão de qualidade, mas infelizmente não tem. Certo. Olha, tem mais participação aqui. Bom dia. Haroldo, você pode ver que ali vai ter acidente. Essas placas com o vento caem, ficam só aquelas enormes pedras, chovendo, ninguém vê. Estou falando do viaduto Walter Rabelo. É perigoso mesmo, por isso viu? que tem que ter uma atenção constante, redobrada, né, gente? E a manutenção daquele bloqueio. E ali, ali, logo antes ali, deve ter uns 50, 60 metros antes, tem um quebra-mola. Eu sempre passo por ali. Eu vou até um estabelecimento lá na frente. E ali dá para o sujeito ganhar uma certa velocidade, seja de motocicleta ou de carro, uma certa velocidade. Então, essa informação de que o trânsito está impedido na parte central da trincheira tem que existir antes mesmo do quebra-mola, ou ali no máximo no quebra-mola, para dizer que aquela via está interditada, porque senão ele vai passar pelo quebra-mola, vai acelerar e quando ele vai dar de cara com a placa ali, e isso realmente é perigoso, hein? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto sobre privatização de postos de saúde do SUS e vamos acompanhar agora na reportagem. O decreto publicado pelo governo dentro do programa de parceria de investimentos responsáveis pelas privatizações permitia a elaboração de estudos e alternativas para que empresas pudessem construir, modernizar e operar unidades básicas de saúde, que fazem o primeiro atendimento da população. O tema virou motivo de polêmica. A oposição acusou o governo de querer privatizar o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Economia negou. Em nota, alega que a decisão de incluir as UBSs no programa de parcerias de investimentos foi para incentivar a participação da iniciativa privada no sistema e elevar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. De acordo com o governo, a participação do setor privado é importante diante das restrições fiscais e das dificuldades de aperfeiçoar o modelo de governança por meio de contratações tradicionais. O Ministério da Economia afirmou ainda que os estudos tinham o objetivo de estabelecer indicadores e metas de qualidade dos serviços prestados à população, mas que o atendimento continuaria gratuito. Apesar da nota negar a privatização do SUS, a polêmica não foi bem vista pelo presidente Jair Bolsonaro, que, diante da repercussão negativa, decidiu revogar o decreto. Numa rede social, Bolsonaro ainda afirmou que o espírito do decreto, já revogado, visava o término das obras das unidades inacabadas. Nesta quarta-feira, Bolsonaro esteve reunido com o vice-presidente. Hamilton Mourão apresentou ao presidente um plano estratégico de desenvolvimento da Amazônia, que teria sido aprovado por Bolsonaro. Entre os objetivos estão a redução do desmatamento, queimadas e incentivos à economia sustentável. Não é questão que tenha metas, tem objetivos que serão, vamos colocar assim, renovados a cada ano, o que a gente chama de um contrato de objetivo. Então, por exemplo, para o ano que vem, na questão aí, tem que ser feito o mapeamento das cadeias de valor. Então, isso é uma tarefa afeta ao Ministério da Economia. O presidente recebeu também governadores. Cláudio Castro, governador interino do Rio de Janeiro, quer que o governo federal atue na aprovação do projeto que prevê a renegociação das dívidas dos estados. Que o governo ele use a sua base no Congresso para aprovação, que depois o presidente sancione. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu a manutenção do Plano Nacional de Imunização para o momento em que a vacina contra a Covid-19 estiver disponível. Você não pode impor a um cidadão, tá certo? Essa é uma coisa que você deve fazer, uma política de esclarecimento da importância do Programa Nacional de Imunização. Pois é, então, importa que já foi, né? Isso já foi revogado, então, né? Na verdade, a meu ver, houve um mal entendimento e a oposição, muito rapidamente, aproveitou exatamente essa posição, esse decreto. O que entenderam? Na verdade, é o seguinte, onde é que eu entendi? Né? O que acontece hoje no Brasil com relação às unidades básicas de saúde é que você tem 4.000 unidades básicas de saúde praticamente inacabadas.
praticamente inacabadas. O que o governo quis fazer? Pegar a iniciativa privada para poder acabar isso, né, para poder fazer com que essas unidades voltem a funcionar de forma plena e possam entregar qualidade na ponta para o brasileiro, para o usuário, né, e, de certa forma, tentar fornecer um programa de qualidade de saúde, enfim, né. E aí, imediatamente, já ventilou-se essa possibilidade a parceria era uma parceria público-privada com empresas privadas para poder fazer esse trabalho de finalização dessas unidades de saúde, mas imediatamente a posição já disse, já está querendo privatizar o SUS, né? Só o fato de falar privatizar o SUS, qualquer um sabe que seria uma idiotice fora do comum, né? Porque o SUS é referência no mundo inteiro. Que não funciona, né? Esse tipo não funciona. Nem terceirização na saúde. Exatamente. Exemplo, as OS então eu acho que foram criadas e não deram muito certo. Sim. No modelo que foram executados. Então eu acho que mudaram um pouco o discurso, né? Mudaram o teor desse decreto, posso estar errado, mas eu acho que mudaram, porque eu não tive acesso direto ao decreto em si, né? Assim, né? Especificamente, né? E aí isso ganhou uma envergadura muito grande, ganhou uma força muito grande na imprensa, que foi o suficiente para que ele pudesse ser revogado. Esse é o entendimento que eu tenho com relação a essa situação. Pois é. Olha só, deixa eu ir com a participação aqui, lá de Barra do Garças, pessoal assistindo a gente. Bom dia, professor Haroldo. Olha, tem o sargento, primeiro sargento Serra de Barra do Garças. Sou fã de vocês, grandes profissionais. Primeiro sargento, um abraço aí pro pessoal de Barra do Garças. Obrigado também pelo carinho da audiência. Divisa ali, né, já do estado. E olha só como nosso alcance é gigantesco. E a gente está aí na casinha dos nossos queridos telespectadores. Tem mais gente aqui, professor. É muito inocente não ver a verdadeira intenção de Guedes nesse projeto do SUS. Pois é, pode ser que eu seja realmente inocente nessa história toda, né? Mas até onde eu li, eu tive essa percepção, não tive uma percepção contrária, né? Enfim, mas o que é importante em processos como esse, quando você tem um decreto governamental, né? É realmente o telos, o objetivo do decreto. O objetivo era trazer, isso é fato, né? Trazer qualidade na ponta. Não poderia abrir um caminho ou não? Sim, poderia. Porque começa ali, Sim. terminando as unidades, como você falou, mas também deixa brechas e acaba abrindo um caminho, né? Sim, exatamente. Quer dizer, essa segunda intenção, que é exatamente o que o telespectador está dizendo, realmente pode ter por parte do governo, essa coisa de, já está dando certo, ficou bom, vamos privatizar e vamos... Claro que pode, né? Mas num primeiro momento, a intenção do governo, essa, pelo menos é o que eu imagino, é tentar levar saúde com qualidade, de certa forma, acabar, né? De certa forma, terminar essas unidades básicas de saúde, que não são poucas, que estão completamente inacabadas. E é importante a gente falar também uma outra questão. O SUS, ele é modelo copiado por diversos países. A gente tem vários problemas estruturais, falta de compromisso de alguns gestores, eu trago isso para o regional, tem nos municípios, tem nos estados, e não é só a nível nacional como um todo. Tem problema porque ao invés de se investir ali, se rouba o dinheiro que seria para a saúde, compra medicamento de forma errada, enfim. Mas o SUS, ele bem gerido, ele funciona muito bem. Existem países de primeiro mundo que não têm um sistema de saúde como o nosso. Eu, particularmente, acredito que um governo não vai querer perder uma gestão do SUS. Olha, que é ali, que pode, inclusive, ser motivo de eleição. Claro, e eu não vejo problema algum nas iniciativas de governo de parceria público-privado. Eu não vejo problema nenhum nisso. Em fazer uma parceria com uma empresa privada para poder terminar uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, eu não vejo problema nisso. O problema é que tem certas pessoas que são tão radicais que eles preferem que a coisa continue quebrada, continue arrebentada, um serviço péssimo de qualidade, mas eu volto a falar ter que eu entendi que abre brechas. O que não pode acontecer é isso. O SUS, mais uma vez, eu volto a falar, é patrimônio nosso. Sim, claro. Ele precisa ser cuidado, nesse caso, pelo público para dar certo. Sim, a gente sabe claro. disso.
para atender Perfeitamente. quem está ali na ponta, realmente aquela pessoa que não tem condições sequer R$1, gente, para pagar um exame, para pagar, porque tem gente que não tem condições de ter plano de saúde, mas no momento de aperto consegue pagar uma consulta médica, Sim. consegue pagar um determinado exame, mas tem gente que não tem como, não tem, Haroldo, como Não tem comprar nada, um remédio de R$2,99, Claro, por exemplo. não tem mesmo. E o SUS, ele dá esse aporte. Claro. Só que, claro, que a gente precisa cobrar aqui, como comunicadores, que ele funcione no nosso estado, que ele funcione no nosso município, que ele funcione aí na sua região, ele tem que ser cobrado. O gestor E tem para que ser funcionar cobrado. precisa de investimento, precisa fazer com que realmente funcione. Bom, vamos já para o intervalo? Ou vamos aqui a mais participações dos nossos telespectadores, o pessoal aqui está participando. Bom dia, SUS privatizado, como que fica aquele pobrezinho Aí, tá que precisa de remédio? Daquele atendimento no PA, não Você tá vendo? teve nada de equívoco. As OS são modelos que não deram certo. Haroldo, Você tá larga de defender a direita conservadora. Não estou defendendo a direita, É o não. Adolfo Dantas, Não, Adolfo, Haroldo. eu já falei por várias vezes, eu não tenho político de estimação, não tenho. Minha análise é em cima do que eu acho que é a minha posição, em cima do que eu acho que é correto. Você vê a fala do Adolfo, né? Privatizar o SUS, você vê que foi vendido, de certa forma, já essa imagem de privatização do SUS. O governo jura, de pé junto, que realmente não houve nenhuma intenção nesse sentido. Pelo menos é o governo que está dizendo isso, o governo federal está dizendo isso em seu discurso. Está entendendo? Quer dizer, então, eu sou contra a privatização do SUS, deixar bem claro isso para todo mundo, absolutamente contra. É um sistema que dá certo, referência no mundo todo, né? Funcionando bem é ótimo, porque tem milhares de pessoas que não têm condições de ter plano de saúde. Isso é fato, tá? Mas eu gostaria de colocar em debate exatamente a intenção do governo, se ela realmente é essa ou não. Certo, mas tem gente apoiando aqui. Bom dia, professor, seu raciocínio está correto. Antônio. Pois é. Eu não estou aqui para... Eu estou aqui para debater sobre determinados temas importantes, né? Eu tive essa interpretação e eu vou defender até onde eu puder o direito de você ter a sua opinião também. O Adolfo, qualquer um outro telespectador. Isso é muito importante. O importante é que foi revogado também. Foi revogado, claro. Isso bem claro. Foi revogado. E é importante a discussão. Sim, da o debate. População, porque claro. Ontem nas redes sociais a repercussão foi enorme. Estava ali no Nayara, sabe por que Twitter. foi revogado? Vou dizer para você por que foi revogado. Porque tem dúvidas. Isso. Tem brechas. Tem brechas, tem dúvidas. A hora que o governo começar a aprender a se comunicar bem com a sociedade, de forma clara, de forma transparente, não vai ter problema algum. Não vai. Todas as vezes, seja na esfera federal, estadual ou municipal, que você tem um problema de falta de comunicação, de transparência com a sociedade, do que é que vai acontecer, estamos passando por um momento difícil agora com relação à vacina. Né? Se não explicar direitinho como é que vai funcionar essa vacina, muita gente não vai tomar vacina, vai ficar com medo de tomar vacina. Você está entendendo? Quer dizer, então, isso tudo é uma questão de comunicação, para deixar claro para a sociedade, que realmente o caminho é esse. Olha, deixa aqui para o R7, rapidinho, o portal de notícias da Record. Atentado em Nice, na França, deixa ao menos 3 mortes. Você vai conferir mais sobre a cobertura desse atentado em Nice, na França, no Fala Brasil, tá, gente? 2 mulheres e um homem morreram e outros ficaram feridos. O autor do ataque foi baleado pela polícia e levado em estado grave para o hospital. Um ataque a facadas na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na França, deixou pelo menos 3 mortos. O atentado foi divulgado na quinta-feira, hoje, pelo prefeito de Nice. Então, você vai ver toda a cobertura internacional. Mas você sabe só por que lembrando... isso está acontecendo, né? Você sabe exatamente por isso que está acontecendo. Acho que a religião precisa ser respeitada, todas elas. Você pode adorar quem você quiser. Só para quem não lembra, Notre-Dame foi aquela basílica que ela é conhecida e marcou muito nos últimos anos por pegar fogo nos incêndios, né? Era nos incêndios ali. Então isso chocou o mundo inteiro, o pessoal vendo de longe a Basílica pegando fogo, e foi lá dentro, né? Exatamente. Aí você tem lá um tabloide que é conhecido no mundo todo, que faz caricaturas, faz chantagem, faz ironia com religião alheia. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que você pode ser católico, você pode ser adventista, você pode ser o que você quiser. A religião precisa ser respeitada. Né? Tolerância. Você entendeu? Quer dizer, por conta exatamente de um ato irresponsável, de uma imprensa irresponsável,
né? Tocou fogo, de certa forma, na França, uma relação de anos com a Turquia, de anos com os muçulmanos, e agora estão completamente revoltados. Tabloide, né? que você está se referindo? É igual você, por exemplo, ter aquela cena que nós tivemos, lamentável, triste, né? De um pastor, há alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, que chutou a Nossa Senhora num país como o nosso, extremamente católico. Isso é um absurdo. As religiões precisam ser respeitadas. Você pode adorar quem você quiser, você está entendendo? Agora, nós vivemos num país laico, né? Então é importante que você respeite as religiões. Infelizmente, isso não está acontecendo na França. E esse atentado que aconteceu agora lá em Nice é exatamente resultado de tudo isso. E vem coisa muito pior, porque simplesmente esse tabloide bateu a mão num vespeiro, entendeu? De milhares de muçulmanos que estão completamente revoltados com a França. Pois é, você confere. Inclusive então, com boicotes, né? Boicotes a produtos franceses. Isso mesmo, você confere toda a cobertura desse atentado em Nice, a facadas que acabou matando duas mulheres e um homem, Notre Dame, no Fala Brasil daqui a pouquinho. E daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente encerra hoje, dá seguimento, e encerra também a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Várzea Grande. Hoje a gente recebe o Milton Dantas do PSOL. E amanhã a gente começa a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Daqui a pouco.